Imagina que amanhã você acorda e o mundo que você conhece desapareceu. Não há sinal, não há ajuda, apenas oceano. Você está cercado por milhares de quilômetros do mar mais perigoso do planeta e não há maneira rápida ou fácil de sair. Esta é a vida real nas ilhas mais isoladas e extremas da Terra. Lugares onde o dinheiro não vale nada, onde todos compartilham o mesmo sobrenome. E outros onde a liberdade é tão extrema que o ciúme simplesmente não existe. Hoje, em mundo sem censura, você entrará em ilhas onde todos descendem do mesmo homem, onde morrer é proibido, onde alguns tiveram que se esconder para sobreviver, e uma última ilha, tão perigosa que é proibido se aproximar. Vamos começar. Ilhas Pitcairn, Reino Unido. A ilha onde tentaram desaparecer do mundo. No ano de 1789, no meio do Oceano Pacífico, um grupo de marinheiros britânicos decidiu desafiar o império mais poderoso do mundo. A bordo do HMS Bounty, eles traíram seu capitão, William Bligh. Não foi um simples ato de rebeldia. Foi um desafio direto ao Império Britânico, uma sentença sem volta que os condenava a desaparecer do mapa. Depois de assumir o controle do navio, os amotinados sabiam que seriam perseguidos. O Império Britânico não perdoava a traição. Por isso, precisavam desaparecer. Encontrar um lugar tão remoto que nenhum mapa o indicasse com clareza, tão isolado que nenhum navio o encontrasse por acaso. E eles o encontraram. Chamava-se Pitcairn, uma pequena ilha vulcânica perdida no imenso Pacífico Sul, a mais de 2.000 milhas da terra habitada mais próxima, a mais de 1.200 milhas e a milhares de milhas de qualquer rota marítima. Um território acidentado, coberto por vegetação densa, cercado por penhascos afiados e recifes traiçoeiros que tornavam quase impossível o desembarque. Um lugar difícil de alcançar e ainda mais difícil de abandonar. Um refúgio perfeito para desaparecer do mundo. Ou uma armadilha natural da qual nunca poderiam escapar. Quando chegaram, tomaram uma decisão que selaria seu destino. Queimaram o barco. As chamas do Bounty iluminaram a noite enquanto o que era sua única via de fuga desaparecia entre o fogo e a fumaça. Eles não queriam deixar rastros. Não queriam poder voltar. Aquela ilha seria sua prisão voluntária. Mas eles não chegaram sozinhos. E isso mudaria tudo. Os amotinados estavam acompanhados por homens e mulheres polinésios que haviam embarcado no Tahiti. Foram elas que tornaram possível a sobrevivência. Com elas começaram as primeiras famílias. Com elas nasceu uma comunidade isolada do mundo. Mas o verdadeiro problema não era o Império Britânico. Foi o que aconteceu quando não havia mais ninguém vigiando-os. Os primeiros anos não foram pacíficos. Houve tensões, violência e conflitos internos. Alguns morreram em confrontos. Outros sucumbiram ao isolamento, às disputas pelo poder e pelas mulheres. Daquele grupo inicial, apenas alguns homens europeus sobreviveram, junto com as mulheres polinésias e seus filhos. Por um tempo, o maior perigo não era o oceano, eram eles mesmos. Desse caos inicial surgiu uma nova geração. Hoje, mais de 2 séculos depois, vivem em Pitcairn cerca de 50 pessoas. A maioria são descendentes diretos daqueles amotinados e das mulheres tahitianas que chegaram com eles. Por isso, os sobrenomes se repetem e as histórias familiares se entrelaçam. Em uma comunidade tão pequena, todos estão conectados de alguma forma. Embora não estejam tão conectados quanto em outra ilha que você conhecerá mais adiante, onde todos descendem do mesmo homem. Durante décadas, esta ilha sobreviveu graças à pesca, a pequenas culturas e ao comércio esporádico com barcos que passavam de forma irregular. Para chegar lá, não há aeroporto. E só é possível chegar de barco, após dias de navegação em mar aberto. As comunicações são limitadas. Os recursos são escassos. O hospital mais próximo fica a milhares de quilômetros. Parecem viver séculos depois, como no início. Hoje, Pitcairn é um dos territórios britânicos ultramarinos mais isolados do planeta. Um lugar onde apenas algumas dezenas de pessoas sobrevivem em uma terra nascida do fogo e do crime. Uma ilha que começou como um esconderijo e acabou se tornando um experimento humano prolongado no tempo.
Se sua única opção para sobreviver fosse desaparecer do mundo, de sua família e do seu passado, você faria isso? Certamente poucos poderiam. A história quis que mais cedo ou mais tarde os amotinados fossem encontrados. Eles tinham atravessado meio mundo para desaparecer. E mesmo assim o mundo acabou alcançando-os. Talvez seu único erro tenha sido não ter ido longe o suficiente. Não até uma ilha escondida, mas até a mais remota de todas. Tristão da Cunha, Reino Unido. A ilha mais remota do mundo. No coração do Oceano Atlântico Sul existe um ponto minúsculo no mapa que parece um erro geográfico. Um lugar tão isolado que durante séculos esteve mais perto do silêncio do que da civilização. Esse lugar é Tristão da Cunha. Não está longe de uma cidade. Não está longe de um país. Está longe de tudo. A mais de 1.500 milhas do assentamento humano mais próximo. Esta ilha não tem vizinhos, não tem rotas comerciais e não tem segundas oportunidades. Apenas mar. Milhares de milhas de oceano frio, imprevisível e muitas vezes letal. Um canto do planeta que parecia destinado a permanecer desabitado para sempre. E, no entanto, há mais de 2 séculos, um pequeno grupo de pessoas decidiu ficar. Viver aqui não é uma aventura. É um desafio permanente à natureza. Chegar a Tristão da Cunha não é fácil. Não há aeroporto. Não há voos comerciais nem conexões diretas. A única forma de chegar lá é após vários dias de viagem de barco desde a África do Sul, atravessando águas violentas e tempestuosas que lembram constantemente que este lugar não foi feito para seres humanos. E mesmo assim, há quem chame isso de lar. Embora não sejam muitos os que se atrevem, nesta ilha vivem menos de 300 pessoas, habitantes que, como não poderia deixar de ser, formam uma comunidade extremamente unida e autossuficiente. Em Tristão da Cunha, a vida passa longe da agitação e das comodidades modernas, sendo a conexão humana e a natureza selvagem que marcam o ritmo de cada dia. Os moradores de Tristão da Cunha mantêm tradições que foram passadas por gerações, formando uma cultura única que tem muito a ver com essa solidão e com o fato de viver em um ambiente tão desafiador. Por tudo isso, nesta ilha quase todos compartilham o mesmo sobrenome. Os casais costumam ser primos para preservar a pequena comunidade, uma prática que deu origem a uma genética particular e ao aparecimento de doenças hereditárias pouco comuns em outras partes do mundo. Nesta ilha não existem bancos nem caixas eletrônicos. O dinheiro importa pouco quando todos se conhecem pelo nome e sobrenome. Muitas coisas funcionam com base na confiança, na troca e na palavra dada. Em um lugar onde vivem apenas algumas centenas de pessoas, trair essa confiança seria quase condenar-se ao isolamento dentro do próprio isolamento. Na ilha, há apenas uma escola onde as crianças estudam até o ensino médio. Para continuar os estudos superiores, elas precisam deixar Tristão da Cunha temporariamente e enfrentar uma realidade completamente diferente daquela que deixaram para trás. Mas o mais desconcertante não é que elas morem lá. É que quando vão embora, elas voltam. Muitos jovens partem para o Reino Unido ou a África do Sul. Eles descobrem rodovias intermináveis, hospitais com todo tipo de tecnologia, supermercados gigantes abertos dia e noite, aeroportos com voos constantes para qualquer parte do mundo. Eles descobrem o conforto, a velocidade, as opções infinitas. E mesmo assim a maioria volta. Talvez porque em Tristão da Cunha não há engarrafamentos, mas também não há anonimato. Não há luxo, mas também não há solidão. Mesmo quando nesta ilha não há aeroporto, não há alternativa, apenas um barco. E ele sai poucas vezes por ano. Se uma tempestade impedir a chegada do barco, ele simplesmente não chega. Se houver uma emergência médica grave, não há evacuação imediata. Pode demorar dias, ou não ser possível. Aqui, o mar decide. E como se o isolamento não fosse suficiente, a própria terra decidiu lembrá-los de quem manda, já que a ilha fica sobre um vulcão ativo. Um vulcão que no ano de 1960 entrou em erupção e fez com que toda a população fosse evacuada para o Reino Unido. Eles perderam tudo: casas, terra, segurança. Mas mesmo assim, eles voltaram. Voltaram voluntariamente para a ilha que quase os destruiu.
como se houvesse algo neste lugar que o resto do mundo não pode oferecer. Algo que não se explica, apenas se sente. E isso é talvez o mais inquietante de Tristão da Cunha. E você? Ousaria viajar até aqui, sabendo que o próximo barco pode demorar meses? Como você viu em Tristão da Cunha, o isolamento pode significar ficar preso para sempre entre o mar e um vulcão ativo. Mas se em Tristão da Cunha você pode ficar preso, existe outra ilha nesta lista onde o problema não é fugir, mas algo muito mais estranho. Um lugar remoto e gelado, repleto de ursos polares e situado muito perto do Polo Norte, onde as condições extremas levaram a uma norma incomum. Um lugar onde morrer é literalmente proibido. Longyearbyen, Noruega. A ilha onde é proibido morrer e dar à luz. Em Longyearbyen, os sinais de trânsito não alertam para curvas perigosas. Eles alertam para ursos polares, porque aqui o perigo não vem da estrada, vem do gelo. Longyearbyen é a maior cidade da ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard, no Ártico norueguês. Um dos lugares habitados mais ao norte e mais frios do planeta. As condições climáticas extremas e a escuridão total durante os meses de inverno, juntamente com a luz constante no verão, fazem de Longyearbyen um lugar fascinante e desafiador para se viver. Uma curiosidade muito interessante desta ilha é que, em vez dos típicos sinais de perigo por vacas ou outros animais, os sinais de aviso têm o desenho de ursos polares. Como nesta região, esses enormes e perigosos predadores costumam descer até os locais habitados, obrigando a população a estar sempre alerta e preparada para a sua presença. Na verdade, os ursos polares são tão comuns na área que as autoridades recomendam levar armas para se proteger em caso de um encontro. Além disso, nesta ilha fica o famoso Global Seed Vault, conhecido como o Cofre do Fim do Mundo. Este abrigo subterrâneo protege milhões de sementes de culturas de todo o planeta, garantindo a preservação da biodiversidade contra possíveis desastres naturais ou conflitos, um ponto-chave para a conservação e a sobrevivência futura da humanidade. Mas a maior peculiaridade dessa ilha é provavelmente que é proibido morrer nela. Você deve estar se perguntando qual seria o motivo maluco para isso. Mas como verá, tudo faz muito mais sentido do que parece. Tudo se deve ao permafrost. Esse congelamento ocorre nas regiões frias do mundo, onde as temperaturas do solo permanecem abaixo do ponto de congelamento da água durante a maior parte do ano, mesmo no verão. O solo aqui fica congelado o ano todo, e quando algo é enterrado, não se decompõe. Isso representa um risco para a saúde pública se esses corpos mortos não forem tratados adequadamente. É por isso que tanto as pessoas gravemente doentes quanto aquelas que estão perto da morte precisam ser evacuadas e levadas para o continente para receber atendimento médico. Outra realidade surpreendente é que nesta ilha também não é possível dar à luz. Não existem hospitais preparados para isso. Por isso, quando se aproxima o momento, as mulheres grávidas devem deixar a ilha semanas antes e viajar para o continente. Em Longyearbyen você pode trabalhar, casar, construir uma vida, mas não pode nascer. Essa região é tão extraordinária que aqui não é obrigatório usar capacete. Mas fora do centro urbano, é obrigatório andar com um rifle, porque os ursos polares superam em número os habitantes. E quando um aparece, ele não foge, não recua, não tem medo do ser humano. Aqui o ser humano não é o predador. Longyearbyen é um testemunho vivo da capacidade humana de se adaptar, sobreviver e prosperar em um dos cantos mais extremos do planeta. Uma adaptação, como a de sua genética, que tem muita relação com a próxima ilha da lista. Um lugar onde, por causa de sua própria história e de um cataclismo natural que quase acabou com toda a forma de vida, a maior parte da população vê tudo em preto e branco. Pingelap, Micronésia. A ilha onde veem em preto e branco. No coração do vasto Oceano Pacífico, escondida entre um mar infinito de mistérios e lendas, encontra-se Pingelap, uma ilha onde a realidade desafia qualquer lógica, já que grande parte dos seus habitantes vê o mundo sem cores. Ou melhor, vê-o completamente em preto e branco.
A ilha de Pinguelap é conhecida no meio científico por ser o lugar onde mais pessoas sofrem de uma forma extrema de daltonismo chamada acromatopsia, uma doença genética rara que impede a distinção das cores. É por isso que muitos a conhecem como a Ilha dos Daltônicos. Se algum dia você tiver a sorte de conhecer Pinguelap ou qualquer uma das outras ilhas da Micronésia, com certeza ficará surpreso com sua beleza natural. Suas paisagens exuberantes, suas águas azul turquesa e seu extraordinário mundo marinho. Uma beleza que torna essa realidade ainda mais impressionante, porque apesar de viverem em um ambiente cheio de cores intensas, mais de 10% dos habitantes dessa ilha veem a vida apenas em preto e branco. No mundo, essa doença rara afeta aproximadamente 3 em cada 100 mil pessoas. Em Pinguelap, no entanto, o número é completamente diferente. Entre 10 e 30% da população é portadora. Ou seja, entre 10 e 30 pessoas em cada 100 veem o mundo sem cores. E como quase sempre na vida, os mistérios existem para serem resolvidos. E normalmente há uma causa para esses dados surpreendentes. De acordo com a pesquisa que fizemos, para entender a realidade desta ilha única no mundo, é preciso viajar no tempo até o ano de 1775. Mas essa história não começa com a genética. Ela começa com uma catástrofe. Naquele ano, um tufão devastador chamado Lienkiek arrasou completamente Pinguelap. Quando o vento parou e o mar se retirou, restavam apenas 20 sobreviventes. Entre eles, o líder da ilha, Nahanwarki Mwannised, que de acordo com estudos posteriores, sofria de acromatopsia. Com a ilha praticamente extinta, a prioridade era repovoá-la. O líder teve muitos descendentes, e com o passar das gerações, sua carga genética se espalhou por toda a comunidade. Hoje, acredita-se que a maioria das pessoas afetadas atualmente compartilham um ancestral comum, aquele único sobrevivente. Durante várias gerações, nada visível aconteceu. Mas na quarta geração começaram a aparecer os primeiros casos. Na sexta, o número aumentou de forma evidente. E desde então, a condição continuou a ser transmitida até aos nossos dias. Esse isolamento forçado e essa cadeia genética fechada transformaram Pinguelap num caso único no mundo. Hoje, a ilha é objeto de estudo para geneticistas que tentam compreender como um único evento pôde alterar a visão de toda uma comunidade. Se você está vendo este vídeo em cores e está gostando, pare um segundo. Deixe um like agora mesmo e ajude-nos a continuar contando histórias que o mundo quase esqueceu. Certamente parecia impossível para você que existisse um lugar onde parte da população vê o mundo sem cores. Mas se isso te surpreendeu, espere para ver o que vem a seguir. Porque agora vamos viajar para uma ilha que muitos descrevem como algo que não deveria existir na Terra. Eles a chamam de a Ilha Alienígena. Socotra, Iêmen, a ilha mais estranha do planeta. Tem um lugar na Terra onde as árvores parecem guarda-chuvas gigantes, que sangram, onde mais de 1/3 das espécies não existem em nenhum outro lugar do planeta. Um território tão estranho que em 2008 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um lugar que não parece real. A estranheza desta ilha não é um exagero. Sua flora, sua fauna e suas paisagens parecem tiradas de um filme de fantasia ou de outro planeta. É por isso que muitos a chamam de Ilha Alienígena. Porque o que cresce aqui não cresce em nenhum outro lugar da Terra. Fica a mais de 200 milhas do Iêmen, no meio do Oceano Índico. Durante séculos foi quase inacessível. Entre junho e setembro, os monções transformavam suas costas em uma parede de vento e ondas. Durante meses, simplesmente não era possível entrar. O mar não protegia a ilha, isolava-a do mundo. Socotra não é apenas estranha, é um dos lugares habitados mais remotos do mundo. Até 1999, só era possível chegar por mar. Em julho daquele ano, foi inaugurado o seu primeiro aeroporto. A maioria dos habitantes viveu gerações inteiras sem eletricidade, sem água corrente e sem estradas pavimentadas. Aqui o século XXI chegou tarde. Entre as maravilhas de Socotra destaca-se a Dracaena Cinabari, conhecida como a Árvore do Sangue de Dragão.
cuja forma peculiar lembra um guarda-chuva e é emblemática da ilha. Se sua casca for ferida, parece sangrar, pois sua seiva é vermelha, espessa e escura. De acordo com a tradição local, ela nasceu da luta entre um elefante e um dragão, e do sangue derramado naquele combate. Durante séculos, sua resina foi usada como remédio, corante e proteção. Em uma ilha sem hospitais modernos, a natureza era a farmácia. Socotra abriga mais de 800 espécies de plantas. Mais de um terço delas não existe em nenhum outro lugar do planeta. Árvores pepino, penhascos impossíveis, formações que parecem cenários de ficção científica. Durante séculos, sem hospitais nem médicos, os socotrios dependiam exclusivamente do que a ilha oferecia. O conhecimento sobre plantas e resinas passou de geração em geração. Socotra se tornou uma farmácia natural no meio do oceano. Em Socotra, as mulheres continuam a vestir-se com cores vivas e participam em veladas poéticas junto à lareira, nas quais se contam histórias numa língua antiga aparentada com a da rainha de Sabá, e normalmente são as lendas de mistério, como as das suas montanhas, que mais agradam as pessoas desta ilha remota. As montanhas não dominam apenas a paisagem. Segundo a tradição, elas também guardam presenças invisíveis. Seres antigos que habitam onde quase ninguém se atreve a entrar. Talvez por isso muitos acreditem que Socotra foi a ilha que inspirou as lendas de Sinbad, o marinheiro. Uma lenda presa em um lugar real. Um lugar onde a natureza domina cada horizonte. Mas mesmo aqui, a vida humana é escassa. E se você acha que isso é isolamento, espere conhecer a próxima ilha. Lá eles não estão apenas distantes. Eles estão ligados pelo mesmo sangue. Uma ilhota perdida no meio do Pacífico, onde quase todos compartilham o mesmo sobrenome. Onde todos são família. Palmerston, Ilhas Cook. A ilha onde todos descendem do mesmo homem. Perdida no imenso Oceano Pacífico Sul, a mais de 500 quilômetros da ilha habitada mais próxima, e a milhares de quilômetros de qualquer continente, existe uma pequena ilhota com uma história realmente incrível. É apenas um pequeno anel de coral que emerge timidamente da água, uma faixa estreita de terra cercada por um oceano infinito e muitas vezes letal. Um lugar que não parece feito para a vida, muito menos para a vida humana. Sem montanhas para protegê-lo, sem rios para alimentá-lo, sem grandes recursos naturais, este ilhéu parece mais um acidente geográfico do que um destino. No entanto, a história reservava algo muito diferente para este canto esquecido do mundo. Tudo começaria no século XIX, quando um homem decidiu ficar onde ninguém mais queria ficar. Foi no ano de 1863, quando um carpinteiro inglês chamado William Masters chegou a este remoto atol acompanhado por 3 mulheres polinésias. Ele não era um explorador famoso nem um conquistador enviado por uma coroa europeia. Era um homem comum que viu naquele isolamento absoluto uma oportunidade: começar do zero. Muito antes de sua chegada, aquele anel de coral já havia sido batizado por navegadores europeus. No entanto, durante décadas, esse nome não passou de tinta sobre papel, uma referência quase invisível em meio à imensidão azul. Ninguém imaginava que aquele ponto perdido no oceano acabaria se tornando o cenário de uma das histórias familiares mais incomuns da história da humanidade. Quando Masters chegou, o nome já existia, mas a vida não. Masters se instalou nessa ilha sem vida, cultivou a terra coralina, plantou coqueiros, construiu casas simples e organizou seu pequeno território como se fosse um minúsculo reino no meio do oceano. Com o passar dos anos, ele teve filhos com cada uma das 3 mulheres. Esses filhos cresceram, formaram suas próprias famílias, e assim começou uma cadeia de descendentes que nunca se quebraria. Hoje, mais de um século e meio depois, quase todos os habitantes de Palmerston são descendentes diretos daquele único homem. A população atual é de apenas algumas dezenas de pessoas, organizadas em 3 grandes ramos familiares que levam os sobrenomes herdados daquele fundador. Nesta ilha não existem estranhos. Cada criança que nasce já faz parte de uma rede genealógica perfeitamente conhecida. Cada adulto sabe exatamente o que o une aos demais. Por tudo isso,
O isolamento aqui não é só geográfico. É, acima de tudo, humano. Crescer em Palmerston significa viver cercado de primos, tios distantes, sobrinhos e parentes em diferentes graus. Significa que qualquer conflito não é um simples desentendimento entre vizinhos, mas um assunto familiar que pode se estender por gerações. Não existe anonimato. Você não pode se perder na multidão porque não há multidão. Só família. Durante décadas, a comunidade teve que administrar cuidadosamente os casamentos para evitar problemas decorrentes da consanguinidade. Muitos jovens abandonaram a ilha rumo à Nova Zelândia ou outras ilhas do Pacífico para encontrar um parceiro fora de seu pequeno círculo familiar e depois retornar, mantendo assim um delicado equilíbrio entre tradição e sobrevivência genética. O sangue que os unia também os obrigava a sair para sobreviver dentro. Se você está se surpreendendo com histórias como essa, inscreva-se agora no Mundo Sem Censura, porque o que vem a seguir é ainda mais extremo. E em nenhum outro lugar você encontrará realidades como essas. Chegar a Palmerston não é fácil. Não há aeroporto, não há rotas comerciais regulares nem cruzeiros turísticos que atracam todas as semanas. Apenas barcos que aparecem esporadicamente depois de navegar centenas de milhas em mar aberto. É por isso que durante semanas, às vezes meses, a ilha pode ficar completamente isolada do resto do mundo. Não há bancos, não há grandes supermercados, nem hospitais próximos. O centro médico mais próximo fica a centenas de milhas, e qualquer emergência depende do estado do mar e da capacidade de evacuação. Em um lugar tão remoto, a economia gira em torno da pesca, do cultivo de coco e do apoio administrativo das Ilhas Cook, território ao qual pertence politicamente. Mas a verdadeira espinha dorsal de Palmerston não é o dinheiro, mas a cooperação forçada pelo isolamento. Aqui, ajudar uns aos outros não é uma questão de moral, é a única opção para sobreviver. Isolados por milhares de quilômetros de oceano, unidos por uma única linhagem que começou em 1863, os habitantes de Palmerston protagonizam uma das experiências humanas mais extremas do planeta. Um lugar onde a geografia isolou uma família, e essa família acabou se tornando toda uma comunidade. Uma comunidade como a de Palmerston precisa de regras claras para sobreviver. Em um lugar onde todos são família, onde cada decisão afeta toda a ilha, a vida íntima não é um jogo. É equilíbrio, é cálculo, é continuidade. Mas existem outros cantos do planeta onde a história tomou um rumo completamente diferente. Lugares onde o isolamento não isolou uma única família, mas permitiu que as regras sociais evoluíssem sem a pressão constante do mundo exterior. Um lugar onde, pelo menos do nosso ponto de vista ocidental, intimamente quase tudo parece ser permitido. Trobriand, Papua Nova Guiné. As ilhas onde tudo é permitido. No sudeste da Papua Nova Guiné, espalhadas pelo Oceano Pacífico, estão as ilhas Trobriand. Um arquipélago remoto, cercado por águas intensas e selvas densas que durante séculos não foi fácil chegar, nem ficar. Não são ilhas turísticas nem centros de passagem. São territórios onde a vida seguiu seu próprio ritmo durante gerações, longe do controle das grandes potências e, acima de tudo, longe da moral imposta pelo mundo ocidental. Seu isolamento geográfico foi decisivo. Durante muito tempo, chegar lá significava navegar durante dias ou semanas por mares imprevisíveis. Essa distância permitiu que seus costumes evoluíssem quase intactos. E isso se reflete especialmente na forma como entendem o amor e o desejo. Nas Ilhas Trobriand, a vida íntima não é um tabu. É parte natural do crescimento social. Os relacionamentos antes do casamento não são escondidos nem condenados. Os jovens podem se relacionar livremente, escolher um parceiro, trocá-lo, experimentar. O ciúme não ocupa o centro do sistema. Aqui, o vínculo não se baseia na posse, mas no consentimento e na aceitação da comunidade. De fora, muitos as chamaram de Ilhas do Amor Livre. Mas não se trata de libertinagem sem limites. Trata-se de normas diferentes. A vida íntima não é para eles algo proibido ou sujo. É parte do equilíbrio social. Não se vive com culpa, mas com naturalidade. Nessa sociedade, além disso, as mulheres ocupam uma posição central.
São elas que sustentam quase tudo. Não é uma comunidade desordenada, mas uma comunidade com regras próprias, onde o poder não gira exclusivamente em torno da autoridade do homem tradicional. Entre eles existem rituais e festividades onde o namoro é visível e público. A sedução também não é escondida. Faz parte da forma como se criam alianças entre clãs e se reforçam laços, o que em muitos países seria motivo de escândalo. Aqui é cotidiano e totalmente normal. E talvez isso seja o mais inquietante. Que o que em um extremo do planeta é considerado impensável, em outro lugar perdido entre o oceano e a selva, seja tão normal quanto o amanhecer. Da nossa perspectiva, pode parecer radical, mas para eles é simplesmente a vida. Chegados a este ponto, a pergunta é inevitável. Você acha que essas regras funcionariam no seu país ou gostaria que assim fosse? De onde você está nos vendo? Lemos os comentários, porque o que vem agora não tem a ver com normas sociais, nem com liberdade, nem com desejo. Tem a ver com pura sobrevivência. Porque enquanto em um canto do planeta o amor é vivido sem culpa, em outro, há pessoas que precisam se esconder para não serem perseguidas. O que vem a seguir é uma das realidades mais duras e extremas da história humana recente. Um lugar onde o isolamento não é liberdade, é refúgio. E onde se esconder pode ser a única maneira de continuar vivendo. Ukerewe, Tanzânia. A ilha secreta onde se escondem os albinos africanos. Escondida no interior de um dos maiores lagos do planeta, existe uma ilha secreta. Um lugar para onde chegaram pessoas perseguidas não pelo que fizeram, mas por como nasceram. Nesta ilha secreta no coração do Lago Vitória, na Tanzânia, o segundo maior lago de água doce do mundo, os albinos africanos encontraram um refúgio que em muitos outros lugares da África lhes foi negado. Durante gerações, famílias desesperadas abandonaram seus filhos albinos nesta ilha para salvá-los de um destino terrível. Em vez de proteção e respeito, o albinismo em muitas culturas africanas tem sido sinônimo de maldição, superstição extrema ou presságio. Ukerewe, sem querer, se tornou um esconderijo involuntário para os mais vulneráveis. Além de enfrentar o sol sem a proteção natural da melanina, em algumas regiões eles têm sido vítimas de ataques motivados por superstições que atribuem poderes mágicos a partes do seu corpo. Uma realidade extrema que tem sido denunciada por muitas organizações internacionais, já que existem mercados ilegais que alimentam essas crenças. Uma realidade que, embora pareça distante no tempo, continua ocorrendo. Foi assim que Ukerewe começou a ser vista como um lugar seguro. O que no início era um destino forçado para alguns, acabou se transformando em uma comunidade onde essas pessoas podiam crescer com mais tranquilidade, acompanhadas e protegidas. Embora a exclusão social não tenha desaparecido totalmente, em Ukerewe, algumas coisas começaram a mudar. Nas escolas começaram a adaptar materiais para os problemas visuais e também mudou a forma de falar sobre eles. Porque transformar a educação e a linguagem foi o primeiro passo para transformar a mentalidade. Ukerewe também é um ambiente natural privilegiado. A maior ilha do Lago Vitória, cercada por pássaros e paisagens que contrastam com a dureza de sua história recente. Um lugar onde a calma da paisagem parece compensar a tempestade que muitos viveram fora. A nova geração cresce com mais oportunidades, com maior acesso à educação, assistência médica e uma comunidade mais consciente. Não é uma realidade perfeita, mas é mais estável do que nas décadas anteriores. Como você pôde ver, Ukerewe não é apenas uma ilha escondida. É um exemplo de como uma comunidade pode se transformar e oferecer proteção contra o medo. Um espaço onde muitas pessoas puderam reconstruir suas vidas. Mas existe outra ilha onde o perigo não veio da perseguição, mas de dentro. Um lugar onde não foram as superstições que quase destruíram a vida, mas as próprias decisões humanas. Um paraíso que esteve prestes a desaparecer por seus próprios erros. Rapa Nui, Chile. A ilha onde a vida quase desapareceu. No meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros e 2.200 milhas do continente mais próximo, surge uma das ilhas habitadas mais isoladas do planeta. Rapa Nui, também conhecida como Ilha de Páscoa,
Hoje pertence ao Chile, mas durante séculos foi um mundo completamente à parte. Um território vulcânico castigado pelo vento, cercado por falésias e águas infinitas. Um lugar tão remoto que parece suspenso fora do tempo. E, no entanto, houve um momento em que foi um verdadeiro paraíso. Quando os primeiros colonos polinésios chegaram há mais de 1000 anos, encontraram uma ilha coberta por densas florestas, rica em aves, com solos férteis e recursos suficientes para prosperar. Durante gerações, a sociedade floresceu. Construíram aldeias, desenvolveram rituais, criaram uma cultura única e começaram a esculpir gigantes de pedra. Os moais, enormes estátuas de pedra vulcânica, algumas com mais de 10 metros de altura e dezenas de toneladas de peso, que ainda hoje olham para o interior da ilha como guardiões silenciosos. Naquele passado, cada clã competia para construir o maior, o mais alto, o mais impressionante. Porque aqueles colossos não eram simples esculturas. Para eles, representavam ancestrais, poder espiritual e prestígio. Mas mover essas massas de pedra exigia madeira, muita madeira. E esse seria o início do fim da civilização. Eles precisavam de centenas ou milhares de árvores derrubadas para fabricar rolos, trenós e cordas. Florestas inteiras foram sacrificadas para transportar e erguer estátuas cada vez mais monumentais. Durante décadas, essa ambição religiosa e social foi muito mais importante para eles do que manter o equilíbrio natural. Até que as árvores desapareceram. Sem árvores, não havia mais embarcações para pescar em alto mar. Sem embarcações, a alimentação diminuiu. Sem florestas, o solo começou a sofrer erosão. Sem proteção natural, as plantações enfraqueceram. E sem recursos, começaram os conflitos. O isolamento que protegeu Rapa Nui durante séculos se tornou sua prisão definitiva. A população diminuiu drasticamente. As lutas internas aumentaram. Até mesmo alguns moais foram derrubados. A sociedade entrou em crise. Por isso, quando os primeiros europeus chegaram no século XVIII, encontraram uma comunidade muito menor e mais vulnerável do que havia sido em seu auge. Rapa Nui se tornou um dos exemplos mais extremos de colapso ecológico em isolamento total. Um lugar onde o ser humano, sem inimigos externos, esteve prestes a destruir o único mundo que tinha. Hoje, os moais continuam de pé, desafiando o tempo e o vento, lembrando-nos que mesmo no lugar mais remoto do planeta, as decisões humanas têm consequências. Rapa Nui não é apenas uma ilha misteriosa, é um aviso. E agora pergunto a você, você acha que nossa civilização poderia cometer o mesmo erro? Ou talvez já esteja cometendo? Pense nisso por um segundo, porque quando um território isolado toma decisões erradas, o oceano não oferece uma segunda chance. E, no entanto, existe outra ilha onde o isolamento não foi um erro. Foi uma escolha. Um território onde não permitem a entrada. Onde o contato pode significar a morte. Onde o mundo moderno simplesmente não é bem-vindo. Sentinel do Norte, Índia. A ilha mais isolada e perigosa do mundo. No coração do Oceano Índico, dentro do arquipélago das Ilhas Andaman, existe um território ao qual ninguém pode se aproximar sem arriscar a vida. A ilha de Sentinel do Norte. Essa ilha, administrada pela Índia, é habitada pela perigosa tribo dos sentineleses, uma das sociedades mais isoladas e extremas da Terra. Eles não querem contato, não querem visitantes. E deixaram claro, geração após geração, que vão proteger seu território contra qualquer invasão. É por isso que quem tenta desembarcar em suas praias enfrenta uma resposta imediata. Isso já aconteceu antes. E o resultado sempre foi o mesmo. Por isso, muitos consideram esse lugar o mais inacessível e perigoso do planeta. Sentinel do Norte é a ilha habitada mais próxima do resto do arquipélago das Ilhas Andaman. Mas chegar às suas costas é praticamente impossível. Impossível porque este lugar é protegido pelas leis da Índia, que proíbem a aproximação a menos de 5 quilômetros do ilhéu, mas sobretudo porque os seus habitantes defendem o seu território com a morte. Hoje em dia, nenhum barco ou drone pode sobrevoar ou se aproximar sem risco de morte. A ilha é cercada por vigilantes, e seu acesso é rigorosamente controlado para garantir que o mundo moderno
Não invada este último refúgio humano quase intacto. A razão para essa rejeição não é capricho, é memória. Durante o século XX, várias tentativas de contato foram feitas por exploradores, antropólogos e missionários. Em alguns momentos parecia haver gestos de aproximação, troca de objetos, sinais à distância. Mas o contato teve consequências devastadoras. Doenças comuns para nós, como gripes ou infecções leves, revelaram-se perigosas e até letais para uma comunidade que permaneceu isolada durante séculos. Essas doenças, tão leves para a maioria, causaram mortes em massa na tribo dos sentineleses, porque devido ao seu isolamento durante séculos, eles não estavam preparados para enfrentar vírus e bactérias aos quais seu sistema imunológico nunca havia sido exposto. Desde então, qualquer tentativa de aproximação foi interpretada como uma ameaça. Os sentineleses tornaram-se hostis, convencidos de que qualquer contato com estranhos trazia a morte. Um perigo que eles não podiam compreender, mas sim sofrer. Essa memória dolorosa foi transmitida de geração em geração, formando lendas que serviam para alertá-los sobre os perigos de qualquer outro ser humano se aproximar deles. Hoje, sua população é reduzida e qualquer contato não controlado poderia colocá-la em risco. Eles vivem sem tecnologia moderna, mantendo um modo de vida ancestral que sobreviveu justamente graças ao isolamento. Há poucos anos, um jovem missionário tentou chegar a Sentinel do Norte com a intenção de compartilhar o evangelho com eles. Sua chegada teve um desfecho trágico. O missionário foi atacado pelos habitantes da ilha e perdeu a vida logo após seu desembarque. Seu corpo nunca foi recuperado. Essa história nos deixa uma lição importante. Os sentineleses não buscam nosso estilo de vida nem nossa tecnologia. Eles só querem viver em paz, do seu jeito e sob suas próprias regras. Enquanto o mundo moderno observa à distância, Sentinel do Norte continua lá, sem internet, sem estradas, sem precisar de nós. Talvez não sejam eles os isolados. Talvez os isolados sejamos nós, de um modo de vida que já não entendemos. Percorremos algumas das ilhas mais isoladas, estranhas e extremas do planeta. Agora a pergunta é para você. Em qual dessas ilhas você se atreveria a viver por um tempo? E qual você não visitaria nem que te pagassem? O debate está aberto. O que você faria? Lemos os teus comentários abaixo, porque o futuro dessas ilhas depende de como entendemos o isolamento. Se essa viagem pelas ilhas mais remotas do planeta te surpreendeu, deixa um like agora mesmo. É a melhor maneira de continuarmos explorando realidades que o mundo quase esqueceu. E se quiseres continuar descobrindo lugares onde a realidade supera qualquer ficção, aqui está o próximo destino. Nos vemos lá.